Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, eu queria me deter hoje nesses versículos aí, 42, 43, 44, porque me chama aqui a atenção, somente essa semana que passou, semana de muitas notícias sobre ataques às escolas e a maioria fake news, mentira, mas eu queria tocar nesse ponto aqui. Esse contexto aqui é um contexto em que os apóstolos já tinham passado lá pelo Pentecostes, já tinham ocorrido Pentecostes, né? E me chama a atenção que se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, e ainda tinham tudo em comum. Isso, meus irmãos, nos reflete a família de hoje. A palavra família, originalmente, vem do latim famulus, quer dizer servo, era um sistema patriarcal. Servo. Numa família, todos colaboram para o bem comum daquela família, são servos uns dos outros ali. Na Bíblia, a primeira vez que a palavra família aparece é mispachá, em hebraico, em Gênesis 24, 38, que o servo de Abraão estava fazendo um relatório do motivo pelo qual estava na casa de Betuel, sobrinho de Abraão. Então a gente está vendo, situando aqui a questão familiar. Bom, e cabe a pergunta aqui. Nós temos nas famílias hoje, ou procuramos ter a comunhão, a leitura da palavra, o partir do pão junto, sentar à mesa e junto, e ter tudo em comum. Porque muitas vezes a gente está dentro da família e não tem tudo em comum. Vocês não dividem, nós não dividimos uns com os outros da família. Várias questões. E entre essa situação, meus irmãos, está a situação dos filhos. É nesse ponto que eu queria chegar. Essa semana foi uma semana muito complicada, semana de muitos alardes de respeito a ataque às escolas. Graças a Deus, mentiras, maioria mentira. Essa semana já mandaram mensagem que dia 20 vai ter um ataque, que também com o único objetivo de desestruturar e causar terror. Mas eu pergunto, temos tudo em comum? Como que está sendo o nosso relacionamento com os nossos filhos? É nisso que nós temos que refletir. Por quê? Ter tudo em comum, entre outras coisas, significa estar atento aos filhos e cuidado com os filhos. Não adianta, no caso das escolas, a gente reclamar que não tem segurança se a gente dentro de casa, se a gente dentro da nossa casa não tiver cuidado com os filhos. E cuidado implica segurança. Porque uma das formas de trazer segurança para os filhos é chamar a atenção, é uma correção na mochila, saber como ele está indo na escola. Ir na escola para saber. Isso é bíblico. Isso é bíblico, meus irmãos. Que os nossos filhos, como diz a palavra, são heranças do Senhor. E aí, como herança do Senhor, nós temos o cuidado de ter atenção e ter tudo em comum. O sentar, o partir do pão, o conversar, ter tudo em comum, inclusive a palavra, a conversa franca, a educação nos caminhos do Senhor. Isso significa ter tudo em comum. Orações juntos, porque os filhos são heranças do Senhor. Muito bem, são heranças, mas a herança
do Senhor, que o Senhor nos deu, ele diz o que fazer, educar o filho, ou educar a criança enquanto está pequeno, que ele quando crescer não vai se desviar do caminho que você ensinou, que eu ensinei, que nós ensinamos. Mas hoje, uma boa parte das famílias não sentam, não dividem a refeição no sentido de compartilhar a mesa. É lógico que tem um corre-corre do dia a dia, mas no fim de semana ou na oportunidade que tem. Não sabem como foi o dia do filho, ou o filho sabe como foi o dia do pai ou da mãe. Então nós temos dois pontos: herança do Senhor, e o Senhor também diz lá na palavra dele para educar. E esse educar, meus irmãos, sentar aqui nesse pedaço, assentado aqui nesse pedaço que tinham tudo em comum, a gente pensa lá no sentido, primeiro do latim de fomos, quer dizer servos, da família. Então, eu, como patriarca, ou como pai, como chefe, sacerdote da família, sirvo a todos eles, e todos da família uns servem-se aos outros. Na questão hebraica, aqui, a gente vê um relatório sendo feito a Abraão, relatório do servo, mas poderia ser muito bem esse servo, um filho fazendo um relatório ao pai. E aí, meus irmãos, a gente cai novamente na necessidade de ter tudo em comum. Por que ter tudo em comum? Para ir lá para o Salmo 1, para mostrar a ele que só existe um caminho, é o caminho da salvação, é o caminho de Deus. O outro caminho é errado. E a gente vai para Provérbio também, ensinar a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, para que ele tenha bom senso e juízo. Mas para isso tudo ocorrer, é preciso que tenhamos tudo em comum uns com os outros. Não tenhamos segredos uns com os outros. Então, não adianta ficar gritando por segurança na escola, se há em casa uma insegurança. A insegurança de não partilhar tudo, não compartilhar da oração e não compartilhar da mesa. E muito menos da palavra. Então, nós temos que entender que a segurança começa de casa, no ensino do caráter cristão em casa. Essa é a segurança que nós temos que ter. A segurança na rocha em Cristo Jesus e na orientação do Espírito Santo, tanto para nós como para nossos filhos. Que nós aprendamos ter tudo em comum realmente, desde o partir do pão às orações, até dividir nossos problemas, ou conversar com o filho sobre a questão da escola, e ter o cuidado da segurança aos filhos, para saber que eles são cuidados. Essa é a maior segurança. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos abençoe e que tenhamos uma boa semana.